Vamos começar então o nosso evento de hoje. É um prazer enorme mais uma vez estar aqui com vocês. Eu me chamo Júlio César Bispo Neves, sou professor do Departamento de Engenharia de Produção da UF de Niterói, né, e atualmente coordenador do curso de Engenharia de Produção da UF de Niterói, né? E hoje nós temos um prazer enorme de receber como convidado o professor André Martins, da UFRJ, professor de filosofia, excelente intérprete de Spinoza, e tem um canal no YouTube, né, André Martins Filosofia, onde lá ele tem uma capacidade, assim, uma didática e muito boa, uma pedagogia, uma didática muito boa de tratar de assuntos super difíceis, né, para a maioria de nós, e traz assim os conceitos de Spinoza, Nietzsche, Winnicott, um pouco de psicanálise, né, André? O André também é psicanalista, né? Me corrija, tá, André, se eu estiver errado. Tá certo. E traz assim para a gente esses conceitos com uma facilidade assim que o leigo que estiver lá no canal do André vai sentir assim, uma certa facilidade de se tratar desses assuntos quando chegar pela primeira vez, né? Esse trabalho é um trabalho fruto de um projeto de pesquisa que derivou para um projeto de extensão, onde nós estamos fazendo encontros aqui com os alunos e a comunidade acadêmica e fora da universidade também, para falar sobre a saúde mental dos estudantes, né, de graduação especial em engenharia, mas obviamente que esse assunto toca a todos, né? E estamos trazendo profissionais de diversas áreas para trazerem para a gente suas experiências e como que o seu instrumental, né, o instrumental da sua profissão, da sua experiência, pode ajudar nesse assunto que nos toca a todos. Temos aqui também a professora Denise, que faz parte do projeto de pesquisa, vou pedir para ela se apresentar, e aí em seguida eu passo a palavra para o André, e para o André começar a falar um pouco com a gente. Falei para ele aqui no começo, né, a gente estava conversando antes de começar, que o título por si só já é maravilhoso, Terapêutica e Prevenção, né, Spinoza, Filosofia de Spinoza como terapêutica e prevenção em saúde mental, né? Então, para aqueles que estão curiosos, né, como é que a filosofia pode nos ajudar no tratamento e na prevenção, né, dos problemas relacionados à saúde mental. Professora Denise, por favor. Então, não vou falar muito, não. Eu sou Denise, sou professora da Engenharia de Produção, sou designer gráfica de formação, mas me aproximei dos engenheiros aí por um destino da vida e trabalho com ergonomia e estudo o trabalho das pessoas, o trabalho humano, né? E fui co-orientada por um filósofo, Yves Schwartz, e então ficou um misto de ergonomia com filosofia, estudos do trabalho e um pouco essas coisas. Então, é um prazer escutar você, né, e participar desse encontro aqui, que a gente, na verdade, está tentando criar, né, a discussão e os subsídios para poder pensar melhor o que está causando desconforto aí nos alunos, né, que a gente está chamando de esse desconforto na saúde mental, que, na verdade, a gente criou esse projeto mais provocada por alunos, né, do que provocados pelos alunos, do que não tiramos nada da cartola, né? Foram os alunos que se manifestaram com essa necessidade de discutir isso e que estavam também aparecendo, adoecendo, né? Num local que a gente pensa que pode ser o local da saúde e do prazer, né? A universidade. E aí tá aparecendo esse tipo de fenômeno que tem a ver com vários fatores que a gente está querendo investigar. Então, quero agradecer a presença de todos e desejar para a gente um bom encontro. Obrigado, Denise, obrigado, Júlio César, obrigado. Então, boa noite a todos, né, a todos que estão aqui e a todos que ouvirem depois, né, assistirem depois ao vídeo, né. E é um prazer estar aqui, agradeço muito ao convite. Primeiro, é um prazer sempre falar e poder, enfim, compartilhar, né, o que eu
estudo, penso, o que eu vejo, enfim, que faz sentido. E queria parabenizar e dizer que é particularmente um prazer estar falando também, né, assim, para um programa voltado para alunos de graduação. E é sempre aquela coisa, quando a gente fala de saúde mental, de saúde psíquica, que, por um lado, assim, puxa, que pena que é preciso. Por outro lado, que bom que, ao ser preciso, existe essa busca, essa procura, essa abertura. Então, eu já vejo, assim, né, já fico tocado e feliz de os alunos terem tido essa movimentação, esse movimento na direção de querer ouvir mais e pensar sobre isso e de algum modo, né, tratar isso, porque muito pior seria, e que infelizmente também é frequente, fingir que nada está acontecendo, né? Ainda mais hoje em dia no mundo das mídias sociais, onde as pessoas, que é compreensível também, mas acabam se preocupando muito com o que os outros pensam e querendo sempre apresentar uma fachada de que está tudo muito bem, e isso acaba agravando quando as coisas não vão mal, né? Então, que bom que houve essa iniciativa, e é um prazer estar aqui, enfim, podendo participar e compartilhar. Eu anotei alguns pontos, assim, de base, né, para apresentar. Vou tentar ser sucinto enfim, me fazer, espero, né, compreender o máximo possível. Eu vou gostar demais, assim, do debate. Então, já adianto, em relação ao debate, não existe pergunta boba. Então, quanto mais perguntas tiver, dúvidas ou até questões, porque eu não tenho, né, a vivência, no caso dos alunos da engenharia de produção da UF, né? Então eu vou falar de Spinoza e no debate vai ser um prazer poder, enfim, dialogar e pensar questões que surgirem, né, enfim, quem está participando. E vou falar uma palavrinha, então, de início, bem rápido, sobre Spinoza, né? Spinoza é um filósofo do século XVII. E aí, a princípio, isso já pode, por si só, causar alguma estranheza, né? O que uma pessoa que viveu no século XVII tem a nos dizer de tão importante, né? Ou de uma contribuição tão grande? Bom, então, para a gente ter uma ideia, ele é contemporâneo de Hobbes, contemporâneo de Newton, contemporâneo de Descartes. Então, assim, quando a gente pensa nesses outros nomes, acho que fica mais nítido, assim, o quanto que ele é de um tempo muito passado, né? Ao mesmo tempo, aí é que está, ele, portanto, por exemplo, ele nasceu em 1632, se não me engano, né? Em 1610, Galileu estava escapando da fogueira da Inquisição. Em 1600, ou seja, 1610, 20 e pouquinhos anos antes dele nascer, 1600, 30 e pouquinhos anos antes dele nascer, Giordano Bruno estava sendo queimado vivo em praça pública pela fogueira da Inquisição. Então, para ver que era realmente aquele momento de passagem de uma Idade Média para um nascimento da Idade Moderna. E Spinoza, ele cresce contemporâneo e estudioso desses autores que estavam na vanguarda da Idade Moderna. E ele critica esses autores. Então, ele pega carona neles, criticando a Idade Média, e a crítica que ele faz vai fazer sentido séculos depois, quando a Idade Moderna entra em crise. Bom, isso é uma maneira assim, histórica de dizer por que um autor do século XVII é tão contemporâneo nosso. E o meu modo de dizer, que é como eu sinto, enfim, é que eu considero a filosofia de Spinoza, e Spinoza nesse sentido, assim, não só um autor do século XXI, como de vanguarda no século XXI. Eu vejo ele assim, muito mais de vanguarda do que os autores do século XX, por exemplo. Enfim. No século XVII, bom, acho que não cabe entrar mais em detalhes, né? Mas acho que é interessante ver também a vida dele. Ele chocou muito a época dele pelas ideias dele, que ele não tinha nenhuma intenção de contrariar nenhuma religião, mas o que ele observava e descrevia do mundo, do real, contrariava as religiões, né? Então, ele foi muito perseguido e condenado
por conta disso, foi banido, não só excomungado, como banido do bairro judaico em que ele nasceu e cresceu, em Amsterdã, que, no entanto, era a cidade democrática da época. Foi obrigado a sair de Amsterdã, morar em vilarejos vizinhos, né? Einstein tem aquela frase, quando perguntaram para ele se ele acreditava em Deus, Einstein respondeu: eu acredito no Deus de Spinoza. E, inclusive, numa das casas que Spinoza morou, nos arredores de Amsterdã, tem o livro de assinatura de visitantes, né? E está lá a assinatura do Einstein, né? Bom, então, dito isso, vamos passar direto agora para a questão. Como que eu pensei, assim, o que eu pensei especificamente de trazer, tentando ser mais direto na questão da terapêutica e da prevenção em saúde mental. O livro principal, né, a obra-prima de Spinoza, se chama Ética. Bom, esse livro, o nome já sugere isso, esse livro é considerado, inclusive nos estudos de filosofia, entre os estudiosos de filosofia, na história da filosofia, como um livro terapêutico. Então, não terapêutico propriamente de uma clínica, no sentido estrito, mas terapêutico porque Spinoza está dialogando com as grandes questões da filosofia, epistemológicas, enfim, antes do tempo, completamente dialoga com o que hoje, né, as neurociências debatem, dialoga com a estética, mesmo que ele não fale diretamente da estética, dialoga com a ontologia, enfim. Então, ele está abordando todos os grandes pontos, com a ética propriamente dita, com a filosofia política, todos os grandes pontos de uma filosofia, e no entanto, o maior diálogo que atravessa isso tudo é com os estoicos, enfim, com as filosofias que estão pensando a vida, a existência, o bem viver, ou, para dizer no sentido de Spinoza, e não é à toa esse sentido, o afetar-se melhor. Então, eu vou começar pela teoria dos afetos, mas queria, então, antes, só completando essa apresentação inicial, dizer que a ética, portanto, ele vai buscar essa ética, diferenciar a ética de uma moral. Ele está buscando, construindo, entre outras coisas igualmente relevantes, uma teoria dos afetos, que eu vou começar por aí, e o livro anterior dele, que é Tratado da Reforma do Intelecto, ou Tratado da Emenda do Intelecto, em latim, Emenda do Intelecto, Tractatus de Intellectus Emendatione, ele diz que é o método, que ele está apresentando ali o método necessário para a compreensão da ética. Então, a ética tem um livro anterior, né, que é justamente o Tratado da Reforma do Intelecto. E por quê? Aí, bom, a partir de agora eu vou explicar com as minhas palavras, né, para poder ser sintético e fazer essa costura e ir direto aos pontos, né? É necessário, porque o que Spinoza está trazendo, compartilhando e dizendo é que, sem o que ele está chamando de uma reforma do intelecto, uma reforma da maneira como a gente compreende as coisas, o conhecimento, a vida, vai ser muito difícil, inclusive, entender o que ele está propondo na ética. E por quê? E aí, então, no Tratado da Reforma do Intelecto, se situa o que eu chamo, né, no meio de filosofia da mente, em Spinoza. Ele vai, então, explicar a maneira dele, como a mente funciona, para que a gente possa, e então eu falei que ia começar pela teoria dos afetos, eu vou começar, então, na ordem, pela metodologia, pelo TIE. TIE é a sigla em latim, né, pelo Tratado da Reforma do Intelecto. Ele está propondo que a gente, ao entender o funcionamento da mente, que ele está propondo com os conceitos dele, que eu vou apresentar aqui, que a gente possa perceber a nossa própria mente, como que ela pode levar a gente, e que, em geral, o senso comum faz isso, a ter o que ele vai chamar de ideias inadequadas, e que
boa parte das vezes, além de inadequadas, são falsas. Então, essa reforma do intelecto, que muitas vezes é traduzido como correção do intelecto, é uma tradução que não é boa, porque ele não quer corrigir o intelecto. Não tem um certo e um errado. Ele quer mostrar como que o intelecto funciona, como que o psiquismo funciona, para que cada um de nós possa se colocar nessa transformação da maneira de pensar que vai se misturar com a maneira de sentir. E as ações, ou o comportamento, aí isso fica muito claro, são consequências da maneira como a gente sente e pensa. Então, ao invés de, o que é muito comum, enfim, ok, né, existem várias abordagens e tudo mais, ao invés dele propor um foco no comportamento, ele propõe o foco naquilo que, de alguma maneira, determina o comportamento, se expressa no comportamento, se reflete no comportamento, que é justamente os afetos. E essa imbricação entre o pensar e o sentir. Inclusive, só comentando, a crítica que ele vai fazer explícita aos estoicos é que os estoicos eles estariam preocupados com o comportamento para que o comportamento protegesse o indivíduo de certos afetos e favorecesse certos afetos. Então, o Spinoza, não é que ele discorda dos estoicos em relação ao objetivo, ele discorda em relação justamente ao método para alcançar o objetivo desejado. Porque ele entende que você se policiar no comportamento pode ter vantagens, mas isso não vai transformar o que você sente, e que, portanto, é muito mais importante entender o que a gente sente, e essa compreensão, de algum modo, naturalmente, vai ser transformadora, enfim, das nossas ações. Ok. Então, isso tudo foi introdução. Eu vou começar, então, pela ordem do próprio Spinoza, falando disso que eu estou chamando de filosofia da mente, e depois vou associar com a teoria dos afetos. Aí, ao final, enfim, dando tempo, eu vou falar do que eu chamo de teoria do conhecimento, e, por fim, do que Spinoza chamou de eternidade. Então, vamos lá. São 4 pontos, enfim, densos, mas acho que dá tempo de a gente passear por eles. Bom, enquanto que na tradição, tanto filosófica quanto religiosa, a gente está habituado a pensar que nós somos, vamos pensar já direto a pessoa, né? O indivíduo, que nós somos um corpo e uma alma. Nas religiões isso fica, em geral, explícito. Na filosofia, isso é apresentado desde Platão e Aristóteles, Sócrates, Platão, Aristóteles. Spinoza discorda disso. Ele entende que nós somos um indivíduo uno. Uno, entenda-se, não é monolítico, né? Uno composto de infinitos indivíduos, diz Spinoza. E que, portanto, a nossa essência é a relação entre esses indivíduos, entre essas partes, que compõem essa unidade que nós somos. E que essa unidade que nós somos é um corpo anímico, um corpo vivo, um corpo pensante. E que, portanto, o corpo não é uma substância e a alma uma outra substância, e por isso mesmo ele não usa o termo alma, ele usa o termo mente. Então, o corpo não é uma substância e a mente outra substância. Nós somos uma modificação da substância única, que é o real, a natureza, o real, a vida. E isso que nós somos, essa unidade que nós somos, é um corpo pensante, um corpo anímico, que ele vai descrever como o corpo e sua ideia. Então, esse sua ideia, que é justamente o que está descrevendo a mente, é a ideia do corpo. Então, nós somos um corpo pensante, um corpo e sua ideia, e sua ideia é a ideia do corpo, que é a mente. O Winnicott, que é o psicanalista que não à toa, né, eu gosto e trabalho com ele descreve isso de uma maneira talvez mais fácil de entender. Ele diz assim, a mente é a elaboração psíquica da atividade somática. E aí a gente entende que é uma coisa só.
é preciso uma atividade somática, e o corpo está sempre em atividade, para que exista isso que a gente chama de mente. A mente não é um epifenômeno, um resultado, ela é intrínseca à própria atividade somática. Então, voltando para Spinoza, a mente é o pensamento desse corpo que não existe inerte, que não existe sem pensamento. Bom, a mente humana, ela tem a capacidade de tomar como objeto, de pensar sobre a ideia do corpo. E aí, esse pensamento, ele vai ser a ideia da ideia do corpo. E a mente humana pode pegar essa ideia da ideia do corpo como objeto, então isso vai formar a ideia da ideia do corpo. E a ideia da ideia da ideia, e assim por diante, em graus de abstração. Mas a gente não só, o nosso pensamento, a ideia da ideia, ela está inserida no real único, na substância única, como, de alguma maneira, ela parte sempre da ideia do corpo. E o que é o afeto, diz Spinoza? O afeto é a modificação do corpo e sua ideia. Ou seja, nosso corpo está sempre se modificando, porque está sempre interagindo. O afeto é o fato de a gente se afetar, ou seja, o nosso corpo está se modificando o tempo inteiro, e, portanto, essa modificação e sua ideia é o fato de que nós nos afetamos. Então, o afeto como sentimento, ele é o que nós sentimos ao nos afetarmos. Então, a gente sente a modificação do corpo, e esse sentir é o afeto, e esse afeto, voltando para a definição, é a modificação do corpo e sua ideia. Esse afeto é uma ideia. É a modificação do corpo e sua ideia. Então, portanto, é uma ideia. Ou seja, diz Spinoza, o afeto é a primeira ideia. A primeira nesse sentido, assim, se a gente pudesse isolar um momento, o nosso corpo está sendo o tempo inteiro, pelos sentidos, modificado, impressionado. E a gente sente essas impressões. Então, o afeto é justamente essa primeira ideia do corpo. Bom, isso é importante por quê? Porque quando... Bom, primeiro, a gente vai vincular isso depois à teoria dos afetos, porque essa modificação do corpo, esse afeto, ele pode se dar no sentido de uma diminuição da nossa potência de vida, da nossa potência de agir, de ser, ou no sentido de um aumento, de uma expansão da nossa potência de ser, de agir, de pensar. Spinoza vai nomear, vai descrever quando a nossa potência é diminuída como um afeto de tristeza, isso nos entristece. E quando a nossa potência é aumentada, ele vai nomear de alegria, ou seja, nós nos alegramos quando a nossa potência é aumentada. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Voltando para a filosofia da mente. Quando a gente é modificado e, portanto, afetado nas relações, nas interações, existe, e isso vai se confundir justamente com a própria cognição, existem duas maneiras da gente se relacionar com as coisas que nos afetam. Então, se tudo é único, digamos, né, nós somos os mesmos, de agora a pouco, quando começou a aula, ou a palestra, enfim, ou de ontem, ao mesmo tempo não somos os mesmos, né? Então, esse paradoxo de que somos os mesmos e não somos. Então, nesse sentido, o instante presente é sempre único. Não existe uma identidade absoluta em nada. Então, entendendo que o instante é sempre único e que a gente só vive no presente, o passado é memória, marca, hábito, o futuro é imaginação, projeção, então o presente é sempre único. Na interação com as coisas, existem duas maneiras da gente conhecer as coisas. Antes de mais nada, é preciso entender, portanto, que a gente conhece as coisas porque nosso corpo é modificado. Então, conhecer as coisas, diz Spinoza, é conhecer a modificação no nosso corpo e, a partir da modificação do nosso corpo, conhecer o objeto externo, o objeto com o qual a gente interagiu, que nos marcou, ou que, enfim, nos modificou. Então, não é que o objeto externo seja inferido, ou adivinhado, ou imaginado exatamente. Ele é conhecido através da imagem que, de alguma maneira, ele
deixou em nós nessa interação. Essa imagem, essa impressão, Spinoza vai chamar de afecção. E o afeto é o sentimento concomitante, não é depois, concomitante, que é sentido nessa afecção, nessa interação. Então, para eu conhecer o momento presente, daí a ideia de continuidade do ser, de memória, de hábito, etc., é inevitável, não tem como ser de outra maneira, que eu parta do que eu já conheço. O conhecimento que parte, digamos, de muito pouca coisa é do bebezinho lá, né, no ventre do materno, depois do nascimento e tudo mais. Então, a gente vai com a nossa história de vida, tendo memória, tendo marcas, enfim, boas e ruins, né, traumáticas e outras ao contrário, marcas positivas que nos dão confiança, segurança. E quando a gente se relaciona com algo, espontaneamente, a gente associa as imagens atuais com imagens e pensamentos, imagens e ideias que, de algum modo, já estão na nossa memória. E nesse momento em que a gente tem uma ideia da ideia do corpo, então a ideia do corpo, esse primeiro pensamento, que é o afeto. Quando a gente tem uma ideia da ideia do corpo, essa ideia do corpo, portanto, vai associar imagens e ideias que esse corpo e esse psiquismo já tem. Isso pode ser feito de duas maneiras. Isso pode ser feito reduzindo o atual, o único, o novo, ao já conhecido, e aí isso é compreensível, me dá uma sensação de segurança, eu estou no controle, o novo é mais do mesmo, ou eu associo imagens e pensamentos que eu já tenho, que já me são familiares, que me dão uma primeira abordagem, uma primeira aproximação do novo atual, do que está acontecendo agora. Justamente no sentido oposto da primeira alternativa, justamente por quê? Porque ao me aproximar pelo familiar, eu vejo o que não é familiar. Então, digamos, a mesma pessoa que eu vejo todo dia, né? Se eu estou vendo agora, opa, essa relação é atual. Então, o que é único nessa relação? O que é único no momento presente, no instante presente? E dessa maneira, eu me abro para o novo. Se a gente pensar criatividade, a gente pode entender que a criatividade é justamente o quê? Você pegar elementos conhecidos e, com eles, fazer associações novas. Resolver questões de um modo que não estava previsto. Por quê? Porque eu fiz associações e pude me abrir ao problema, ou ao caso, ou ao evento, que é único agora. E aí, pelas associações, eu conheço aquele novo e posso, então, interagir com o novo. Enquanto que, da outra maneira, eu tenho medo do novo, de algum modo eu me sinto ameaçado pelo novo e me fecho a novidade, a singularidade dele, para encaixar ele em padrões que eu já conheço. E que podem ser padrões, inclusive, por exemplo, traumáticos, né? A gente pode pensar a partir daí, não só, mas também o preconceito, a superstição, enfim. Então, é nesse mecanismo da ideia que pensa o que a gente sente, que acontece, eu vou dar exemplos que eu acho que são familiares, né? Que acontece, por exemplo, que a própria pessoa se censura, ou censura o outro, ou moraliza, que seria justamente o quê? Opa, peraí, eu não devia estar agindo assim, ou mais grave, eu não devia estar sentindo assim. Só que essa censura não vai mudar, pode até mudar o comportamento, mas não vai mudar como eu sinto. Então, a pessoa vai continuar sentindo, mas vai se culpar. Vai achar que ela deveria estar sentindo de outra maneira, o que ela deveria estar feliz. Puxa, se eu tenho tal coisa, como é que eu estou triste, como é que eu estou deprimido? Ou como que eu não alcanço o que se espera de mim, seja meus pais, a sociedade, os professores, o curso, e no fim das contas eu mesmo, introjetando, né, que Freud vai chamar superegoicamente, né, como essa instância interna que coloca ideais e eu tenho que alcançar aquele ideal, senão eu mesmo vou me decepcionar comigo mesmo.
Então, isso, nessa filosofia da mente de Spinoza, a gente entende que a ideia da ideia, que, de algum modo, ao invés de tentar compreender o sentimento, o afeto, a ideia do corpo, como eu estou me sentindo, ela tenta, às vezes até acha que está tentando conhecer como eu sinto, mas ao invés de tentar conhecer, ou para tentar conhecer, ela está olhando para a teoria, o que supostamente deveria ser, e está censurando o que é. Então, cria-se um duplo, que é como se esse duplo é o que eu devesse ser, e o que eu sou é criticável, é condenável, está errado, falta força de vontade, etc. Né? É decepcionante. Essa ideia da ideia que vira as costas para a ideia do corpo e tenta legislar sobre a ideia do corpo não é transformadora da ideia do corpo, não é terapêutica. E, ao contrário, esse fosso é o que a gente pode chamar como metafísica, para além da physis. Physis entendida como justamente o quê? Mundo sensível, mundo real. Então, eu nego o real porque o real me desagrada. Só que, ao negar o real porque me desagrada, eu me refugio nessa instância imaginativa e imaginária mental que pode gerar uma certa satisfação, ao mesmo tempo masoquista, porque é contra mim mesmo, e sádica também, porque é o prazer de ir contra mim mesmo, de dizer, eu estou errado. Eu deveria estar de outro modo. Pelo menos eu reconheço isso. Isso não é transformador do modo como eu me sinto ou do modo como eu me afeto. Então, a metafísica, eu costumo dizer, né, é, antes de mais nada, um modo de pensar, que é um modo de pensar o quê? Criando esse modelo, um modelo. Criar modelo, tudo bem, pode servir como um instrumento, uma ferramenta, mas um modelo que se contrapõe ao real, serve como uma espécie de fuga do real e de julgamento, de juiz do real. Não só do mundo, da vida, etc., como de mim mesmo. Bom, então, antes da gente passar para a teoria dos afetos, propriamente dita, eu queria já adiantar essa ideia, né? Que nós adoecemos, a saúde mental adoece à medida em que a nossa mente, internamente, se dissocia do que a gente sente. Então, o que a gente sente pode ser uma tristeza, pode ser algo que a gente não gosta, não admira. Opa, mas espera aí. O primeiro passo, justamente se a gente não está satisfeito com a ideia do corpo, com o que a gente sente, o primeiro passo para transformá-la é reconhecê-la, é aceitá-la como algo que acontece, independente de qualquer julgamento. É bom, é ruim, se está acontecendo, opa, está acontecendo. Estava até pensando num exemplo que pode ser bobo, mas que acho que ilustra um pouco isso. Digamos, a pessoa vai... Estava conversando com uma amiga hoje. Ela vai assim, visitar um novo apartamento que ela vai comprar, alugar, enfim. E se sentiu mal lá. Mas aí pensa, o que o senso comum chama de racionalmente, que não é o que Spinoza chama de racionalmente, aí pensa, ou seja, a ideia da ideia, se associando a outras ideias e outras imagens, e pensa assim, não, mas, poxa, eu estou sendo exigente, eu não estou entendendo por que eu não estou gostando, que bobagem, olha só, aí, digamos, dá explicações racionais, entre aspas, racionais, para que assim, não, é aqui mesmo. Aí, digamos, vai lá, aí se sente mal. Aí pensa, puxa, o problema é comigo, né? Por que eu estou me sentindo mal aqui se racionalmente está tudo bem? E aí a pessoa pode insistir nisso. E pode ficar muito mal. E não precisa ser, né? Dei esse exemplo, enfim, porque por acaso hoje falei disso. Mas pode ser qualquer outra coisa na vida. Né? Vou fazer tal curso porque sei lá, meus pais querem, porque a sociedade valoriza, porque eu mesmo acho que é o que vai me proporcionar, sei lá, qual vantagem. Mas se eu não me sinto bem naquilo, essa insistência indica o quê? Essa mente dissociada. Enquanto que, se eu começo a tentar ouvir, ter essa escuta
de mim mesmo, não quer dizer que, assim, então eu vou mudar de curso, mudar de apartamento, mudar de namorado, namorada, esposa, marido. Não quer dizer nada, quer dizer só que eu vou, peraí, digamos, um princípio como se fosse científico. Deixa eu observar o meu objeto, que no caso é como eu estou me sentindo. Deixa eu entender, sem legislar, sem julgar, sem achar que tem um certo e um errado. Esquece a moral, esquece a metafísica. Deixa eu observar. Aí, nessa observação de si, é uma descoberta. A gente descobre coisas. Não quer dizer que vai descobrir em um dia, né? Não é um método assim, vou aplicar. Não, é o contrário, é um método sem aplicação. É assim, deixa eu observar e ver o quanto que isso vai me transformando. Porque o que o Spinoza está mostrando é que boa parte do nosso sofrimento psíquico vem do que ele vai chamar de ideias inadequadas. As ideias inadequadas não é uma adequação com o objeto, é uma adequação com a ideia do corpo, com o afeto da própria pessoa. Então, a ideia adequada, ao contrário, é justamente o quê? Opa, peraí, se eu estou com um afeto ruim, isso provavelmente vem de ideias inadequadas, vem de alguma relação que está me oprimindo, que provavelmente tem participação o meu próprio psiquismo, mas, claro, fatores externos também. E o que é a ideia adequada? É eu entender isso. Onde é que está a reatividade? Onde é que, o que está me fazendo mal nessa situação? Por que meu olho não está brilhando? Por que eu não estou entusiasmado? Pode ser várias questões, não tem resposta pronta. Eu preciso me abrir para essa observação, para essa autoobservação dos meus afetos. Porque eu não vou encontrar, né, quando a ideia da ideia, a mente vira as costas, eu não vou encontrar em teoria nenhuma. E isso é a reforma do pensamento em Spinoza. Que a reforma do pensamento é justamente o quê? Pensar, é o quê? Se abrir para compreender o que está se passando. E não achar que vai encontrar na teoria a casinha pronta que vai explicar aquilo. Compreender não é explicar. Compreender é compreender. Depois você pode conseguir explicar ou não isso. Mas compreender é compreender. Não depende da explicação. E você pode buscar uma explicação que te parece logicamente coerente, digamos, né, um silogismo impecável, e isso não ser o que a pessoa está sentindo, e aí não serve para nada. Ela está se dissociando, se convencendo de uma ideia, no entanto, inadequada, por mais que seja formalmente coerente internamente. É a crítica que Nietzsche faz a Sócrates. Eu não sei quem aqui já leu um diálogo platônico, né, com Sócrates como personagem. A maioria das vezes, quando eu leio, eu percebia isso, né? E depois é que eu fui, entendendo com Nietzsche, com Spinoza, o meu incômodo, que o que ele chama da maiêutica, que supostamente está tirando da própria pessoa o pensamento, quando eu li, eu vi assim, não, ele está engabelando o interlocutor. Ele está mostrando, por uma lógica que o interlocutor não consegue argumentar, e o interlocutor ele se sente meio que constrangido, obrigado moralmente, digamos, a concordar, porque ele não está conseguindo argumentar. Então, o Sócrates está convencendo ele numa lábia aparentemente racional, mas que é exatamente um ótimo exemplo de dissociação da ideia em relação à ideia do corpo. Então, você vê que o interlocutor continua pensando o que ele estava pensando, mas se sente mal por estar pensando o que ele estava pensando, porque Sócrates acabou de convencer ele de que a verdade é outra. É metafísica. Não existe verdade metafísica, ou se a gente quiser, né, a verdade metafísica justamente é pensada como algo fixo e, portanto, não corresponde ao mundo da physis, né, ao mundo real. Então, voltando. Então, a primeira proposta é compreender o quanto que, nos afetando bem ou nos afetando mal, é importante essa escuta, essa observação de si mesmo. Que é essa ideia da ideia nossa, observe a nossa ideia do corpo. Bom, então, dito isso, agora passando para a teoria dos afetos. O tempo voa, né? Vamos ver se eu consigo sintetizar essa segunda parte. Aí o resto eu só dou uma pincelada. A Spinoza, ele pensa, então, que o real é uma substância única e que cada um de nós é uma modificação dessa substância única, um modo da substância, um modo do real. E
a potência de vida da substância, né, da vida, né, a vida é uma potência, e a potência de cada um de nós é uma individuação dessa potência do todo. Essa potência individuada, ele vai usar um termo latino, que eu não vou falar, enfim, a história e tudo para não gastar o tempo, mas ele vai chamar a palavra em latim conatus. Aí, em geral, em outras línguas, a gente mantém o latim porque é difícil ter uma tradução que corresponda ao sentido que Spinoza dá para o termo. Então, esse conatus, a gente entende o quê? Uma potência individual. A potência de perseverar no seu ser, que é diferente de conservar o seu estado ou de perseverar na existência, perseverar o seu ser, ou seja, uma potência de expansão. Esse princípio é muito importante para a gente entender a questão da saúde mental. Por quê? Porque a não saúde mental é sempre, 100% das vezes, alguma variação, alguma modalidade dessa nossa potência interna, desse nosso conatus, está sendo oprimido, 100% das vezes. Então, à medida em que, de algum modo, a gente está justamente com uma ideia da ideia dissociada, dizendo para a gente, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, a sociedade espera de você isso, seus pais, ou a mídia, ou os valores e tal, e a gente, é compreensível, quer de alguma forma contemplar ou corresponder a isso para se sentir bem, mas esse se sentir bem, ele tem um grau de superficialidade e, sobretudo, ele pode contribuir para, no fundo, a gente se sentir mal, por não estar conseguindo expressar o conatus. Então, expressar essa nossa potência. Bom, então, aí Spinoza, voltando ao que eu tinha falado, ele vai nomear, né, descrever, quando a gente sente a potência se expandir, ele vai chamar de alegria. Quando a gente sente a potência murchar, se oprimir, ele vai chamar de tristeza. A tristeza é um afeto passivo. Por quê? Porque a tristeza, a gente, né, se fecha, porque, de algum modo, os objetos externos, os acontecimentos externos, estão sendo uma causa externa que está me oprimindo, por mais que essa causa externa seja introjetada, né, ao modo do superego, se a gente usar os termos de Freud. Não? Ok. A alegria, aí tem um outro ponto crucial. A alegria, ela pode ser um afeto ativo, ou seja, uma alegria por conta dessa expansão da nossa potência, ou, paradoxalmente, ser um afeto passivo. Ué, aí como é que pode? Se a alegria é expansão, como é que a alegria, que é expansão, pode ser um afeto passivo? Porque o que vai definir afeto passivo é quando essas causas externas, de algum modo, estão se sobrepondo à nossa potência. Ok? Então, qual é o paradoxo? A alegria passiva é a sensação de alegria, ou, digamos, um tipo de alegria, que cada um de nós sente quando a gente reage ao objeto externo, a uma demanda externa que, na verdade, não nos diz respeito, mas se eu consigo estar à altura da demanda externa, puxa, isso vai me deixar alegre. Quando eu correspondo às expectativas, na alegria ativa, por exemplo. Eu posso também corresponder às expectativas, mas digamos que, por acaso, além de corresponder às expectativas, isso diz respeito, faz sentido para mim, vem de dentro. E aí, digamos, a causa externa seria somente uma causa transitiva, estaria desencadeando a expansão da minha potência. Mas, num número igual ou maior de vezes, essa causa externa, digamos, eu responder à causa externa, não diz respeito à minha potência, que a gente poderia chamar interna, entre aspas, enfim, não diz respeito a uma expansão, a uma realização, a eu me sentir vivo, inteiro, integrado. É muito mais uma satisfaçãozinha em relação a uma expectativa. Então, a alegria passiva é essa alegria que a gente sente comparativamente. E que pode ser coisas agradáveis, enfim, um divertimento, ou uma competiçãozinha, um jogo, não sei, alegria passiva. Anódina. Mas as alegrias passivas também ajudam a gente a entender, por exemplo, as alegrias nascidas reagindo à tristeza. Por exemplo, o ódio,
a vingança, né? Digamos, uma pessoa que se vinga, ela vai se sentir potente. Mas esse sentimento não é por uma potência, digamos, genuína ou real. É porque a pessoa, no entendimento daquele momento dela, né? Naquele momento passional, ela pensa que ela se vingou de alguém que fez mal a ela. Então, são alegrias, aumentos de potência, mas são aumentos de potência que não expressam um aumento real da potência da pessoa. Bom, isso se vê, e aí, tentando acelerar, isso se vê muito na vida, enfim, de qualquer pessoa, e talvez um pouco mais, assim, adolescentes e mais jovens, enfim, quando eles se preocupam, enfim, de forma compreensível, com a inserção no mercado de trabalho, a inserção no mundo das relações interpessoais, das relações amorosas, nas mídias sociais, né? Se não fosse assim, não teria tanta gente querendo botar uma fachada no Instagram, Facebook, etc., de que está tudo muito bem, né? De que a pessoa está muito bem, não teria vergonha de estar como está, enfim, se as pessoas consideram bem ou não, e daí não tem problema. Então, toda essa preocupação é justamente o quê? Uma busca de expressar alegrias passivas. Essa busca de expressar alegrias passivas, ela não sempre, mas com uma certa frequência, pode ser um obstáculo às alegrias ativas. E a gente vê isso no senso comum, né? Quando a pessoa começa a fazer uma atividade ou começa a se sentir à altura, de acordo com você, consigo mesma, ela vai se importando menos com o que as outras pessoas pensam. Puxa, isso me faz bem. Então, paciência, que não é o que os outros esperam, ou que ninguém concorda, ou que ninguém gosta disso. Eu estou gostando, isso está me fazendo bem. Enfim, então, vamos lá. E aí vou associar com mais duas coisas, e aí eu paro para a gente abrir para o debate, né? O que a tradição chama de razão, para Spinoza, não é razão. Entenda-se. O que a tradição chama de razão é um ideal de uma razão pura, como se fosse um imaterial, coerente em si mesmo, que, na verdade, na leitura de Spinoza, isso é uma imaginação. Eu imagino algo que não existe. E pior, tomo como verdade. Aí diz Spinoza, quando eu tomo uma imaginação, uma ficção, como verdade, isso é a ideia falsa. Então, não é que a ideia seja falsa enquanto ideia. A falsidade é eu atribuir a uma ideia fictícia o caráter do que ela não é, de uma verdade. Então, se eu penso um ideal de razão, que é impossível, e digo que isso é que é o parâmetro de todos nós, de cada um de nós, eu estou simplesmente imaginando uma coisa irreal, achando que ela é mais verdadeira do que o real, e nisso eu tenho uma ideia falsa, e essa ideia falsa está servindo o quê? Para se voltar contra o mundo real, nesse molde moralista, nesse molde, sim, opressor enquanto ideia, nesse molde que inibe desejo. Então, para falar em termos atuais, né? O ideal de razão que Sócrates, Platão, Aristóteles propuseram, dizendo algo como, né? Vou falar livremente, esta maneira de raciocinar é a melhor, a verdadeira e até a única que tem valor. Isso determinou, historicamente, o que hoje a gente fala como, né, um tipo de ser, de modo de ser e de valorizar do homem e não mulher. É só ver os textos de Platão e Aristóteles sobre isso. Né? Não é à toa que ser humano, né, é homem, mulher é outra coisa, é visto nos textos de Platão e de Aristóteles como um homem inferior. Né? É o homem e não mulher. Branco, entenda-se, não só diretamente a cor de pele, mas esse modo de ser lá que propôs esse tipo de raciocínio como a verdade, e europeu, não só Europa, a própria Grécia não era Europa, né, era a fronteira ali do que hoje a gente considera Ocidente e Oriente,
europeu nesse sentido, justamente, dessa cultura que tomou esse tipo de raciocínio como ideal imaginário ao qual se atribuiu verdade, e, por conta disso, se tornou o quê? Colonizador. Então, colonizador do quê? Por essa valoração. Eu vou te escravizar, eu vou te civilizar, né, o processo civilizatório, entre aspas, para o seu bem. Por quê? Porque esse tipo de raciocínio é a verdade. A mesma coisa, né, na história, o homem em relação à mulher. Esse homem é o racional, por quê? Porque a razão foi definida como um certo tipo de raciocínio. Então, voltando, né, o que Spinoza vai chamar de razão, diferentemente desse modelo idealizado e estabelecido em nome do qual, estabelecido como o bem em nome do qual se fez muito mal ao longo de toda a história, Spinoza definiu como razão é o quê? A capacidade que a mente pode ter de perceber os elementos que fazem parte da realidade compartilhada, ou seja, as propriedades comuns entre as coisas, e, a partir disso, discernir o que é uma projeção pessoal, passional minha, e do que é da realidade comum. Ou seja, a razão é uma maneira de eu perceber, já que eu só conheço as coisas porque eu formo imagens e associo imagens, é uma maneira de eu perceber e discernir entre essas imagens o que é uma projeção de afetos meus e o que é realidade comum. Isso a gente tem também a experiência no senso comum, né? Digamos, quando a gente conhece alguma coisa, encontra uma coisa nova, a gente tem tendência, né, a conversar com as pessoas próximas, puxa, ó, vê se eu estou viajando, estou certo ou errado, o que aconteceu, me ajuda a entender, até esse princípio psicanalítico, assim, né, puxa, acho que eu senti dessa maneira porque na minha família, ou na minha cultura, não sei o que, tem esse tipo de visão, de compreensão, de pensamento, de ideia, de preconceito, etc. Não? Enfim, então, a razão em Spinoza é uma maneira de conhecer, ou seja, ela não é sujeito de nada, o ator, o agente é a mente, é uma maneira da mente conhecer, discernindo o que é projeção, identificação projetiva, né, é o termo que a psicologia, a psicanálise usam, e o que faz parte da realidade comum. Entender isso é muito importante, por quê? Porque, digamos, toda a parte mais óbvia que é associada ao racional, a matemática, regras, leis, tudo mais, isso passa a ser ferramenta. Uma ferramenta. Então, eu saber utilizar essa ferramenta, ótimo, é uma ferramenta. Isso não é um representante da verdade. E isso muda tudo. Muda tudo, inclusive, por quê? Porque a gente pode entender, por exemplo, que ser criativo, você pode ser criativo em qualquer área. Porque ser criativo é o quê? É associar, como a gente falou, associar imagens e ideias e trazer uma combinação nova, um aporte novo. Ou seja, na arte, né, independente de se socialmente vai ser visto como original, brilhante e tudo mais, a arte, ela é, antes de mais nada do que expressão desse conatos. E por isso que, queiramos ou não, é fato para o ser humano que a arte, em geral, é curativa. Porque é um âmbito, né, da cultura onde a gente admite essa expressão. O que Spinoza está querendo trazer é justamente que essa expressão criativa, ela, sim, pode estar presente em qualquer âmbito da vida. E, ao contrário, quando não só ela não está, como se dá por uma ideia da ideia inadequada e falsa, essa repressão à nossa potência individual, a essa expansão individual, essa expressão, aí é que qualquer ser humano, quer queira, quer não, adoece. E aí não vai adiantar, né, que a psicanálise chama de mania ou hipomania, eu falei, fingir, entrar no auto-engano que não é nada disso. E mais, né, à medida que a pessoa se
introjeta essas opressões e vai adoecendo, quanto mais ela não se render a que não é uma questão de força de vontade, não é uma questão de assim, eu tenho razão, quero ter razão e tudo mais. Não, você está se afetando mal. Então, reconhecer isso é justamente o que? Opa, peraí, deixa eu olhar para a ideia do corpo que está sofrendo, tentar entender onde tem uma reatividade dentro de mim, onde tem um fechamento, um preconceito, onde que eu não estou conseguindo me expressar. Porque normalmente, aí eu vou terminar aqui, normalmente, acredita-se, por um princípio que com Spinoza, com Winnicott, com Nietzsche, que eu considero falso, que a cura, digamos, né, é ser buscada fora. Eu tenho que ter força de vontade, né? Aquela ideia do coach do YouTube, que assim, só sofre quem quer. Não, tem que ter força de vontade para buscar fora. Então, é assim, uma mobilização de energia para isso que a psicanálise vai chamar de defesa maníaca, né, para buscar fora. E não é isso. A energia está dentro da gente. Então, é muito mais desfazer ideias inadequadas, preconceitos, travas, ideias falsas, limitadoras, idealizações que a gente está nomeando de razão ou verdade, para que a força da vida vá emergindo dentro, a partir de nós. Bom, e aí, para terminar, uma frase que eu já tinha anunciado no início, que é o quê? E essa experiência que se dá nas coisas comuns, tá? Coisas comuns, não tem nenhum glamour especial, essa experiência é que Spinoza chama de experiência da eternidade, no sentido não de uma perenidade do tempo, uma perpetuidade do tempo, mas no sentido de estar fora do tempo cronológico, que é uma experiência o quê? Da gente com a gente mesmo, com essa potência da vida e da existência. Então, a eternidade, ela só se dá na duração, como uma experiência onde, ufa, eu consegui, de algum modo, dissolver ou abrir essas pequenas ou grandes opressões que se tornam auto-opressões por conta de ideias da ideia metafísicas, e começo, sim, não quer dizer que eu não vá sofrer, sentir dor nem nada disso, mas eu começo, a me ouvir, me aceitar o real e poder expressar essa potência do conatos, que é a potência da vida em cada um de nós. Bom, enfim, paro por aqui para a gente ir para o debate. Não sei se me estendi demais. Não, que nada, André. Olha, eu ficaria aqui ainda muito mais tempo te ouvindo, porque, bom, eu tenho um prazer enorme de ouvir falar sobre o Spinoza e, sobretudo, ouvir você falar sobre o Spinoza. Eu ficava aqui pensando assim, será que o André vai falar sobre isso? E aí, mais à frente, o André vinha e falava sobre o assunto. Será que o André vai falar sobre os afetos paixão? Aí o André ia lá e falava sobre os afetos paixão. Para mim, a Maria Isabela disse que também falou aqui no chat, também ficaria mais horas aqui ouvindo, André. Antes da gente começar na parte das perguntas, eu queria dar um recado. Eu vou colocar no chat aqui um link para que vocês preencham o formulário, para que depois eu possa emitir o certificado de participação do evento. Tá? E vou pedir também que quem quiser fazer perguntas, que faça aqui como o professor Emanuel, que já colocou aqui, já sinalizou aqui com a mãozinha, né? Não sei se a gente vai ter tempo de espaço para todas as perguntas, mas aquilo que for possível, né? Então, eu começo já com o professor Emanuel. Professor Emanuel, prazer. Sua pergunta para o nosso convidado de hoje. André, primeiro eu quero agradecer aí pela sua exposição, muito bacana, para quem está da engenharia, né? Porque eu tenho leituras fragmentadas. Sou professor de ética da engenharia, mas as leituras são fragmentadas, particularmente o Spinoza, que a gente tem dificuldade. Eu teria duas perguntas, quer dizer, na verdade é uma pergunta e a outra, na verdade eu tive um monte de dúvidas, mas eu vou traduzir em duas perguntas. A primeira é o seguinte: que referências intelectuais atuais, além da Marilena Chauí, que é famosa, que a gente sabe que é uma spinoziana, que referências intelectuais atuais estão escrevendo e que a gente pode dizer é um spinoziano, tá? Olhando o mundo hoje como um spinoziano. O segundo é o seguinte: há algum tempo atrás eu li um livrinho do Jacques Rancière,
que se chama O Mestre Ignorante, 5 lições sobre emancipação intelectual. Você falando, parecia que eu estava vendo o livrinho do Jacques Rancière. Falei, será que o Jacques Rancière é um spinoziano? O Jacques Rancière é lá do século XIX, 1800 e tal. E aí eu falei assim, vou fazer essa pergunta. E uma terceira aí já foi uma viagem minha, o André, eu vou colocar aqui, mas como uma viagem, porque a gente já estava lendo recentemente com um grupo de pesquisa nosso, um livro da Shoshana Zuboff, que se chama O Capitalismo de Vigilância, em que está falando dos procedimentos de como que a tecnologia, as novas tecnologias e as grandes, né, os Googles, Facebooks da vida, conseguiram avançar num processo que ela chama de renderização do comportamento e produzir comportamentos. E eu falei assim, gente, será que Facebook, Google e etc. são spinozianos também nesse sentido? Porque eles estão produzindo a partir de infinitos dados, que num processo de renderização eles estão produzindo os comportamentos. E aí, a última dúvida, na verdade são muitas, se é assim, onde fica, assim, eu vou usar uma palavra que talvez não seja melhor, o protagonismo do indivíduo, né? Se é tudo uma questão de renderização, né? Formado na memória e nas experiências passadas e tal, de onde é que nasce o puxar pelos cabelos, né? André, olha, eu adorei, fiquei com um monte de dúvidas, mas acho que costurou outras dúvidas que eu tinha, juntou coisas que eu ainda não tinha juntado na minha cabeça. Te agradeço muito e parabenizo pela sua apresentação aí. Que bom, Emanuel, muito obrigado. Enfim, vou pensar em voz alta, né, as suas questões. Bom, primeiro, né, eu tenho todo respeito, enfim, por todos os estudiosos de Spinoza, inclusive no Brasil, né? Já fui uma época muito próximo da Marilena Chaui, bastante próximo. A gente teve um projeto de pesquisa em conjunto, né? O que eu trouxe hoje é uma interpretação, em termos acadêmicos, bem autoral minha. E work in progress, né? Assim, enfim, vou publicando, escrevendo, né, no ritmo que eu consigo, que eu posso, né? Então, boa parte disso está muito mais em palestras e vídeos ainda do que textos. Eu tenho 2 textos, um de 2017 e um de 2019, ou não, 2020, enfim, que eu falo mais disso, enfim, mas é algo sendo construído. A leitura da Marilena Chaui, que em vários aspectos, claro, todo mundo que estuda Spinoza tem vários pontos em comum. Ela puxa um pouco mais para um certo tipo, digamos, de racionalismo iluminista, que não é como eu leio Spinoza, né? Então tem uma diferençazinha ali de interpretação. De autor contemporâneo, eu me afino mais, por exemplo, com Laurent Bove, B-O-V-E, que não me lembro mais em que ano exatamente, 2009, acho, 2010, deu uma série de palestras em São Paulo, e essas palestras foram publicadas com o título de Spinoza e a Psicologia Social. Eu me afino muito mais com ele e com outros autores, Pascal Sévérac, enfim, tem o Lourenço Vintiguera, autores com os quais eu trabalhei na França, né, que nesse intercâmbio, dei aula em universidades francesas, né, eu fui para lá dar palestras também, eles vieram para cá, enfim. Bom, então isso é o que eu teria, assim, inicialmente para dizer. Um livro que é o que eu mais gosto, de livro introdutório, com o qual eu mais me afino, é o da Anísia da Silveira, que chama Cartas a Spinoza. Eu acho que ela teve uma compreensão fina e profunda de Spinoza, e mais o Spinoza que eu entendo, né? Que eu reconheço no texto de Spinoza. Bom, isso então é um pouco a primeira pergunta, com o complemento, o Jacques Rancière. Algumas pessoas já me falaram isso, eu tenho que parar e ler, eu não li Jacques Rancière, mas você não é a primeira pessoa que faz essa aproximação, então, enfim, eu tenho que arranjar um tempinho para ler e ver de perto, e em termos históricos eu não sei o quanto que ele teria tido ou não influência de Spinoza, que é um autor que, paradoxalmente, ao mesmo tempo que
não é tão conhecido quanto os autores da metafísica, e por isso mesmo, ele é um autor que nenhum outro filósofo deixou de comentar. Então, ele é comentado por Freud, Lacan, Hegel, Nietzsche, Bergson, todos que você imaginar, que a gente imaginar, comentaram, disseram alguma coisa sobre Spinoza. E, em geral, sempre nesse sentido. Existem duas filosofias, cada filósofo tem duas filosofias, a de Spinoza é a sua própria, ou então é o príncipe da filosofia, enfim. Então, ele sempre causou um impacto muito grande na história da filosofia, apesar desse estranhamento, porque justamente ele é o autor da imanência e não da metafísica. Então, ele está desconstruindo essa linha principal da história da filosofia. Bom, aí as duas últimas questões, né, que você me trouxe. Viagem. Não, mas imagina. Então, a primeira, só recapitulando, né, assim, essa associação com a ideia da renderização do comportamento, eu diria ao contrário, né, que essa prática da renderização do comportamento é anti-espinosista, embora seja, num certo sentido, sim, né, vou usar os seus poderes para o mal, brincando, né, com a coisa. Quer dizer, que, sim, é uma compreensão do funcionamento afetivo. Tem a ver com a imanência, né, André? Tem muito a ver com a imanência, essa renderização, né? Olha, está tudo ali, então, eu posso capturar e processar. Mas sim e não, porque esse processamento ele está visando uma manipulação do comportamento dos afetos, né? Isso não é espinosista. O que Spinoza... Vou dar um exemplo. O Príncipe, o livro O Príncipe do Maquiavel, ele sempre foi muito visto com rejeição, né, porque mostrava lá, assim, como se fosse um manual para ditadores, né, para tiranos. Spinoza elogia o livro, porque ele diz assim, olha só, esse livro está publicado, tornado público. Maquiavel escreveu esse livro, ainda mais se a gente compara com outro livro de Maquiavel, sobre Tito Livio. Maquiavel escreveu esse livro para alertar as pessoas o quanto que o funcionamento psíquico-afetivo das pessoas, como que funciona e, portanto, como que é relativamente facilmente manipulável por um tirano. Então, o conhecimento do funcionamento psíquico é mais ou menos assim também. Por exemplo, o sobrinho do Freud, né, foi um dos que utilizaram o conhecimento da psicanálise a favor do nazismo, enfim, não é uma notícia fresca que está na minha cabeça, não sei se eu estou falando com imprecisão, mas o que eu estou dizendo é assim, você entender o funcionamento psíquico pode fazer com que você use em prol de uma perversão e uma manipulação. Então, não é exatamente a imanência, porque, digamos, um conhecimento da imanência para usar em prol de uma nova metafísica, que é o quê? Um valor absoluto. Por exemplo, ganhar dinheiro em cima de afetos que eu vou manipular ou que eu vou favorecer que as pessoas tenham, sem nem que percebam que tenham. O que Spinoza está fazendo é exatamente na contramão disso. E aí já entro para a última questão que você trouxe, né? Qual é a parte de cada um de nós, né? A parte de cada um de nós é justamente assim, que se a gente entender os nossos funcionamentos afetivos, a gente não é mais manipulável. E não porque a gente está resistindo, é porque não tem valor, descolore aquilo. Porque o que, digamos, né, Facebook, sobrinho do Freud, etc., estão fazendo é o quê? É atiçar a passionalidade. Spinoza ele quer mostrar como funciona a passionalidade humana para que cada um veja o quanto que é melhor para a própria pessoa os afetos ativos, as alegrias ativas. Esses exemplos são manipulações em que sentido? Estão favorecendo uma passionalidade, estão favorecendo alegrias passivas, que se misturam com tristeza. Né? É uma exploração o quê? Do medo, da insegurança, do sentimento de ameaça. Então, eles estão sendo muito mais hobbesianos do que espinosistas. O que Spinoza quer mostrar, quase todas as minhas falas, eu lembro essa frase, porque eu acho ela, além de engraçada, muito pertinente. O que Spinoza quer mostrar é o que o Jorge Benjor diz numa frase de uma música dele.
se malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto só de malandragem. É isso que Spinoza quer mostrar. Que se a pessoa entende como é muito mais favorável para ela ter alegrias ativas, ela não vai mais ser tão manipulável por desejar alegrias passivas. Ela vai olhar as alegrias passivas assim, tipo, se eu tiver tempo, ok, isso não me interessa, não me interessa porque eu me proíbo. Então, é isso que Spinoza critica os estoicos. Spinoza é contra a moral, porque a moral ela só censura. Spinoza ele quer propor a gente, e por isso é terapêutico e preventivo, uma compreensão que a gente começa a ver o mundo com essa reforma do pensamento, e isso que a gente vê, né, no dia a dia, o sistema, a mídia, o Facebook, estão nos manipulando. Não está manipulando não é porque você quer, você não quer, mas está manipulando porque, de algum modo, você está mordendo aquela isca desse desejo afeto passivo, da alegria passiva. Mas a compreensão, ela trabalha essa base a partir da qual, espontaneamente, em algum momento, você se vê em situações onde você era reativo ou onde você desejava muito as alegrias comparativas, e aquilo, olha só, não me atrai mais, não me chama atenção. Eu mesmo me percebo não desejando mais alegrias passivas, comparativas, de status, assim, fica uma coisa assim, uma ferramenta, uma coisa anódina, né? Como diz Spinoza, o problema não é glória, concupiscência, etc, etc. O problema é achar que isso é fim, como se viesse junto o afeto. Opa, aí é que está a armadilha, né? Assim, eu vou ter um afeto de alegria ativa se eu conseguir me comportar ou obter tais bens. Isso não vai acontecer. Aí a pessoa, né, o golpe perfeito é o que? A pessoa vai se culpar. Puxa, era para eu estar feliz porque eu consegui tal bem material, ou porque eu consegui tal coisa, ou tal conquista, ou porque, enfim, etc, etc, e não estou. Aí ela acha que o problema dela. Não, o problema é que aquilo é uma alegria passiva, que se eu coloco como fim, eu não vou encontrar o que eu acho que vai junto, que é a alegria ativa. A alegria ativa está ao contrário, né? Está nessa desconstrução e nessa percepção da própria potência da vida, que pode se dar em coisas extremamente incríveis e glamourosas, e especiais como pode se dar nas pequenas coisas do dia a dia. Bacana, obrigado, André, valeu muito, hein? Valeu, obrigado, Júlio, pelo convite também para essa experiência super bacana aqui, valeu. Obrigado. Opa, que bom, obrigado, Manuel, obrigado pela pergunta também. Pô, legal, obrigado, Manuel. Pessoal, se vocês tiverem pergunta, por favor, sinalizem aí com a mão. Pô, André, eu falei, não é jogar a conversa fora, não. Realmente, eu vou elaborando, às vezes, aqui uns questionamentos, umas dúvidas, e aí você, na sua fala, você acaba colocando, de alguma forma, alguma dúvida. Não a dúvida, mas até uma possibilidade de colocação de dúvida. Mas eu queria colocar para você o seguinte, acho muito interessante em Spinoza os conceitos do afeto-paixão, né? E aí, na definição dos afetos primários, desejo, alegria, né, e tristeza, todos os demais derivam. Isso. E a gente teve a oportunidade de conversar na semana passada, não sei se vai se recordar, a gente falando sobre isso, né, que aqui em casa a gente estava tendo uma conversa exatamente sobre o nazismo e o fascismo, e aí a gente falou o seguinte, Spinoza veio até a mesa, né? Trouxemos Spinoza até a mesa e falamos aqui sobre como, se a gente entendesse os afetos básicos, né, primários de Spinoza e aqueles que derivam, como ficaria mais fácil até da gente entender determinadas coisas. Aí, queria que você falasse, assim, como a maioria aqui, os alunos, né, tem pouco conhecimento de Spinoza, fala para a gente do afeto amor e do afeto ódio. Opa, claro. Como que eles impactam, né? Um pouco até do que o Emanuel colocou, da questão das redes sociais, né? E por que é tão importante a gente entender esses afetos? Isso. Obrigado pela pergunta, Júlio. Então, Spinoza define o amor assim, o aumento da potência de agir, concomitante à ideia de um objeto externo como causa. Então, traduzindo, eu interajo com um acontecimento, com um livro, com um objeto de arte, com uma pessoa, com um ambiente, e
sinto a minha potência de agir aumentada. Aí a ideia daquilo, daquele ambiente, daquela pessoa, daquele objeto, me vem como a causa do aumento da minha potência. Então, eu amo aquele evento, eu amo aquela pessoa, eu amo... Então, essa é a definição de amor. Aí eu vou esmiuçar essa definição. O ódio é exatamente o oposto, espelhado. Não? Se eu sinto a minha potência de agir diminuída, se eu me entristeço ao conviver com alguém, com alguma fala, com algum ambiente, com algum acontecimento, com alguma perda... Puxa, eu associo, né? Ao mesmo tempo, eu associo aquele acontecimento, aquela perda, aquele objeto, aquela pessoa, como causa da minha tristeza, e eu rejeito, enfim. Aí o ódio, no caso, eu não estou falando só do ódio propriamente dito, justamente é um afeto primário, não é um afeto primário, mas existem modalidades do ódio. O afeto primário é a tristeza, né? Mas o ódio é a tristeza atribuída a alguém, né? Basicamente, tristeza atribuída a alguém, amor, alegria atribuída a alguém. A grande questão está, bom, primeiro, em relação ao ódio, é que é atribuída a alguém. Isso quer dizer o quê? Que é coisa da minha cabeça, que essa pessoa, esse acontecimento não me fez mal? Não. Mas quer dizer que ter os dois lados da mesma moeda. Existe uma ação, um acontecimento que me entristeceu, de fato, mas, ao mesmo tempo, existe a atribuição ao outro como causa. Então, por exemplo, quando a gente tem uma perda, o tempo de luto, que às vezes é necessário, é justamente o quê? O tempo de eu aceitar que aquilo foi um fato, por mais que seja triste para mim, por mais que aquela perda seja ressentida por mim. Ou pequenas ações, por exemplo, de irritabilidade. Pô, o outro fez tal coisa. Tudo bem, mas eu posso não me irritar com aquilo. Aliás, acho que todo mundo, mais ou menos, tem essa experiência. Você está num dia bom, alguém faz uma coisa, e a pessoa está mal com ela mesma, né? Para ser grosso, sei lá. Você está num dia ruim, a pessoa faz a mesma grosseria, você inaceitável. Opa, está mostrando bem o quanto que a tua disposição do seu corpo, do seu psiquismo, modifica a maneira como você se afeta e a atribuição que você faz. Ou seja, não é tirar a objetividade das ações, é que a parte subjetiva, a parte da recepção, é muito importante. Então, eu diria assim, isso em relação ao ódio, daqui a pouco eu vou falar do amor. Eu diria assim, se a gente percebe isso, e se a gente percebe isso em cada interação singular nossa, a gente vê o quanto que é vantajoso para a gente não tomar as coisas a ferro e fogo. O que não significa não fazer a análise. Analisar não é julgar moralmente. É assim, opa, tal pessoa, toda vez que eu estou com ela, eu me sinto mal. Né? Melhor, talvez, eu selecionar minimamente o encontro. Não tem jeito, você tem que conviver com ela. Ok, como que eu posso mudar a interação, a comunicação, de modo a aquilo não me incomodar tanto? E por aí vai. Né? Quer dizer, então, a gente começa a ser mais ator, agente, ativo, também nessa interação, nas interações com os acontecimentos. Normalmente, a gente não sofre por causa da dor, a gente sofre porque, de algum modo, entende que não deveria ter aquela dor. A dor moral, digamos assim, em geral, é muito maior do que a dor real, né? A física ou mesmo psíquica. Por isso que eu acho importante também diferenciar dor de sofrimento. Então, isso em relação ao ódio. Ok. Em relação ao amor. A grande questão em relação ao amor é justamente diferenciar amor, afeto ativo, de amor, afeto passivo. E aí, por essa definição de amor, dá para a gente entender que eu digo assim, se apropriar, deixar ir elaborando no nosso inconsciente essa ferramenta conceitual, que é justamente o quê? É uma atribuição ao outro dele ser causa do aumento da minha potência. Igual que a gente falou em relação ao ódio, o outro, de fato, está interagindo comigo e está aumentando minha potência. Então, é verdadeiro isso, e é singular. É assim, caramba, eu me sinto bem com essa pessoa e eu discordo dela. Eu me sinto mal com essa pessoa e eu concordo. Como eu falei desde o início, a ideia dissociada, a ideia do corpo não vai adiantar nada. Então, assim, por que eu me sinto bem aqui? Por que eu me sinto mal ali? Então, ir compreendendo isso. Então, ou seja, existe uma relação real, né? Digamos, eu vou ver um pôr do sol, ou fazer uma viagem incrível.
tudo bem, mas se a pessoa estiver mal, ela não vai nem conseguir aproveitar aquilo. Então, tem o objeto externo, sim. Tem a interação, sim, e tem o meu estado corpóreo e psíquico. Não? Digamos, eu estou com dor no estômago, enjoado, eu vou ter menos capacidade de aproveitar, usufruir de uma coisa. Né? Então, é o estado, ao mesmo tempo, físico e psíquico. Ok. E mais, na questão do amor, afeto passivo, entra demais a nossa imaginação, que poderia ser criativa e tudo mais, mas a nossa imaginação no sentido metafísico, no sentido de idealizar a outra metade da laranja, a convivência perfeita, o encaixe perfeito, aí vem toda a teoria, né, e as frases bonitas do Instagram, né, assim, eu favoreço o outro me favorece, tá. Ok, aí vem aquela piada lá dos anos 50, que o Feola teria dito o Garrincha falou para o Feola, né, tem que combinar com os russos, né, assim, tem que combinar com o outro lado. E o pior é que, em geral, espontaneamente, a pessoa sente isso como se fosse uma grande verdade. Assim, caramba, você não quer colaborar. Né? E quando ela percebe que, enfim, infelizmente não funciona dessa maneira, caramba, eu não quero me transformar, eu não quero. Então fica assim, a culpa é do outro, a culpa é minha, a culpa é do outro, a culpa é minha. Quando simplesmente não se trata de culpa. Culpa é um conceito completamente imaginário que nunca é positivo. O Winnicott substitui culpa por concernimento, que é como eu defino ética e que eu vejo na obra de Spinoza, que é o quê? Pensar em si mesmo, pensando no outro. Não é pensar no outro, é pensar em si mesmo pensando no outro. Definição que eu tenho para ética, que é o concernimento, é pensar em mim mesmo pensando no outro, porque eu vivo nas interações. Então, é querer o bem do outro porque me faz bem que o outro esteja bem, e me faz bem querer o bem dele. Bom, então, voltando, nas idealizações do que deveria ser, a gente acaba cobrando do outro que ele fosse o que não é, e acha que é uma questão de força de vontade, né? O livre-arbítrio seria um outro tema, né? Assim, que o arbítrio é livre, e deveria ser, ao invés de entender como é e ver no mundo real, nos afetos reais, como que a gente pode ir mudando a maneira de sentir, de se comunicar, né? Comunicação não violenta, tão transformadora, para que justamente a gente possa usufruir mais da experiência da vida. E o amor afeto ativo, aí é o último ponto, enfim, eu falo bastante, também não tem muito como falar tão um pouquinho assim, né? Mas um último ponto que é fundamental, o amor afeto ativo, esse outro, por mais que realmente ele me faça bem, se ele me faz bem de fato, é porque ele é um desencadeador do afeto ativo. E, usando termos que Spinoza usa, não nesse caso, mas que dá para entender. Ele é uma causa transitiva, ele é um desencadeador. Então, ou seja, se estar com alguém, estar num grupo, me afeta bem, como um afeto ativo e não um afeto reativo, não uma alegria passiva, mas sim uma alegria ativa, isso quer dizer que sim, esse outro é singular e está havendo uma química, um encontro, uma partilha real desse objeto singular comigo como objeto singular. Mas isso significa o quê? Que esse outro, ele me ajuda a desencadear em mim uma potência que é minha. Ou seja, não é dele que está vindo a potência, é ele, como objeto singular real, que está contribuindo para desencadear em mim uma potência que é minha, ou seja, que é da vida em mim. Então, o amor ativo, ele sempre é alguma expressão, né, ou alguma partilha que favorece, que propicia uma vivência do amor à vida como um todo. Isso que Nietzsche chamou de amor fati, amor aos fatos, que Spinoza chamou de amor dei, né, a Deus como o real, amor à vida, e amor intelectual a Deus, quando ele acrescenta o intelectual, não é que é a ideia da ideia dissociada, ao contrário, é porque essa compreensão de que uma relação favorável, uma relação com um evento, com um meio, com uma pessoa favorável, são maneiras, são facilitadores, né, desse amor à vida como um todo. Então, essa compreensão ajuda a gente a ter essa ideia adequada, de ver assim, opa, peraí, olha só,
Se eu tenho uma experiência de amor, essa experiência é uma experiência da vida através daquela relação. Uma experiência de amor à vida através daquela atividade. E por aí vai. Né? Que liga ao que eu tinha mencionado da eternidade, né? É a experiência da eternidade. Ok, André. Excelente. Eu queria saber primeiro aqui com quem está aqui na sala, se alguém tem alguma pergunta, porque a gente já está encaminhando para o nosso encerramento, né? Já estamos aqui há algum tempo. E se não tiver uma pergunta, professora Denise, não sei se tem algum questionamento para o André. André, às vezes fica a impressão, para quem não conhece Spinoza, assim, então é para sermos individualistas, é isso? Então, posso já responder, claro. E aí sim. Eu vejo... Tem o Rodrigo Celso fez uma pergunta. Tem tempo para mais uma pergunta, além dessa parte, André? Sim. A Denise também, né? Levantou a mão. Teve mais um comentário. Obrigado pelo comentário. Então, vamos lá. Olha só como que eu defini ética. Pensar em si mesmo, é individualismo, pensando no outro. Porque se a gente pensa só no outro, não tem jeito, a gente vai se fazer mal. Então, o problema, justamente, a moral é sempre metafísica. É sempre o quê? Uma tábua de valores, ou de comportamentos, ou do que supostamente é o certo, a qual eu me submeto. Mas olha só o que Spinoza está chamando a atenção da gente. Essa submissão a esse suposto certo significa o quê? Que esse suposto certo, essa tábua, esse certo errado, esse bem absoluto, ele é uma causa externa em relação a mim. Então, isso só pode gerar em mim afetos passivos. Não tem como gerar afeto ativo. Porque o afeto ativo é o quê? De algum modo, é uma apropriação da compreensão. Para que esse outro seja uma causa transitiva, ele desperta alguma coisa em mim. Então, eu responderia, sintetizando para passar para as outras questões, da seguinte maneira. Uma pessoa egoísta, individualista, ela não é egoísta o bastante, nem individualista o bastante, porque justamente ela está nos afetos reativos, passivos. Ela está sendo egoísta individualista porque ela está com uma ideia inadequada de que ela existe separada dos outros e que os outros, de algum modo, a ameaçam. Por isso que ela está sendo individualista e egoísta. Na verdade, é porque ela se sente insegura. Se ela se sente florescendo, ela não vai ser individualista nem egoísta. Então, voltando para a frase do Jorge Benjor, né? Se o egoísta percebesse como é bom ser cooperativo, ele seria cooperativo só por egoísmo. Entende? É uma outra... Nietzsche ele usa o mesmo termo, ele vai falar, é um egoísmo superior. E um Winnicott é o quê? É um concerne. Olha, eu estou vendo o Emmanuel, né? O amar ao próximo como a si mesmo. Pode ser interpretado dessa maneira, né? Mas, justamente, primeiro amar a si mesmo. Porque eu amo a si mesmo, por que eu não vou amar o próximo? Agora, de fato, se eu não estou amando a mim mesmo, é mais difícil amar o próximo. Excelente, André. Eu vou passar a palavra, então, para o... Então, a questão do amar ao próximo como a si mesmo, né? Existe uma condição aí, né? Existe uma condição. Se você não ama a si mesmo, como é que você vai amar o próximo como a si mesmo? Exatamente. E como é terapêutico e preventivo, né? Entender os conceitos básicos de Exatamente. É isso. Porque essa compreensão é que é transformadora. Porque o contrário dessa compreensão é o que? É a aplicação. É o sujeito, o suposto livre-arbítrio, o ego, que assim, eu vou controlar toda a minha transformação. Opa, já começou mal, não vai transformar nada. A transformação eu não controlo. Não controlo, aí vou ficar errático. Não controlo, mas compreendo. Aí é que está a compreensão como ferramenta de transformação. Legal. Rodrigo Celso. Esse pensamento de Spinoza, ele reflete bem o princípio de ouro da ética, né? Você tratar os outros da maneira como você queria ser tratado. Então, Rodrigo, olha só, ok, concordo com você. Eu acho que dá para a gente, talvez, assim, complexificar um pouco mais isso. Porque as pessoas são tão singulares e tão diferentes, em vários aspectos, que muitas das vezes, se eu tratar o outro como eu gostaria de ser tratado, isso pode não agradar o outro.
Então, eu acho que é mais do que isso, é você realmente entender a diferença de cada um. E muitas vezes você discorda. Ué, mas, assim, se o outro é como é, o que adianta eu ficar censurando ele? Sabe? E pior, as pessoas que são muito censuradas, né? E isso acho que vale, assim, né, para exigências e expectativas em qualquer âmbito, inclusive numa graduação, né, ou também numa escolha de profissão, o que for. As pessoas que são censuradas, quando elas concordam com quem censura, normalmente isso é um fator depressivo ainda pior. Por quê? Porque ela, digamos, concorda com a crítica, mas não consegue mudar. Por quê? Porque não depende de livre-arbítrio nem de força de vontade. Essa transformação, ela é muito mais de compreensão e afetiva do que outra coisa. Então, as críticas baseadas numa normalidade, numa reação normal, baseadas, enfim, no que deve ser, elas nunca vão ser construtivas. Mesmo que o argumento seja ótimo, a pessoa que as recebe, o que ela faz com aquilo? O Winnicott, ele percebe muito bem isso, quando ele diz assim, olha só, um terapeuta, no caso, mas pode ser qualquer interação interpessoal, né? Quando o terapeuta ele fala verdades, se o paciente não sente aquelas verdades como deles, ele não se sente criando aquilo, o Winnicott diz, criando o que já existe, ele não se sente criando aquilo, aquela verdade vai fazer muito mal ao paciente. Até mesmo se ele reconhece como uma verdade. Porque é igual o diálogo socrático. Nossa, é verdade, eu não sinto nada daquilo, mas ele me convenceu que é verdade, ferrou. Eu vou me submeter àquilo, vou me sentir na obrigação moral de me submeter àquela verdade, e vou me sentir péssimo, porque é verdade, eu não sinto. Entende? Então, eu acho que a coisa é ainda mais singularizada, então não é que eu discorde do que você disse, mas eu acho que é muito mais singularizado do que isso. É que, assim, é mais o espanto oposto, de assim, uau, como é que a pessoa se sente bem dessa forma, tão diferente de mim? Olha como o psiquismo humano é rico. E aí a gente vai aprendendo justamente a se aceitar a diferença, né? Essa comunicação não violenta, essa diminuir a irritabilidade, e meio que se encantando, né? Olha que incrível como as pessoas são diferentes. A gente pode pensar como as pessoas são birutas, né? Claro, o outro também vai achar que a gente é biruta. Enfim, mas é essa aceitação, né? As formas de se afetar são muito diferentes. É um aprendizado enriquecedor. Sim, entendo. A minha real dúvida é que durante a pandemia eu tentei ler a Ética de Spinoza, só que não cheguei nem na metade do livro, porque eu devo ter lido umas 50 páginas, eu acho, mas eu parei porque eu já não estava conseguindo mais entender, não estava nem conseguindo mais acompanhar o raciocínio dele. E tem vezes que ele manda, não é que manda, ele fala assim, essa proposição já foi tratada no... Isso é o primeiro hipertexto que se tem notícia na história. É, Ele reenvia para os outros lados, né? o tema tal, aí tem que voltar. Aí eu fico me perguntando, ué, ele já falou isso ou eu não tô lembrado? Aí quando eu voltava, não, ele já tinha falado disso. Tem programas, aplicativos de leitura da ética que você põe o cursor, aí faz a mãozinha assim, aí abre o quadrinho para você não ter que voltar toda hora, aí abre o quadrinho assim. Sim, mas existe algum pré-requisito para, tipo assim, ter que saber alguma coisa antes de mergulhar de fato no livro da Ética de Spinoza? Não tem. Olha, eu vou falar o meu método, eu falo de uma maneira um pouco jocosa, assim, mas é sério. Meu método de leitura de Spinoza, eu já tenho vídeos meus no meu canal, aliás, enfim, quem quiser, é um prazer ir lá, se inscrever, marcar notificação, André Martins Filosofia, no YouTube. Eu já falei isso em outras ocasiões, mas eu vou repetir aqui rapidamente, e é sério. Eu proponho assim, bom, começa lendo as definições do início, que não vai dar para entender direito, ok? Então, começou a parte 1, lê as definições. Aí depois já pula para o apêndice da parte 1, que é um texto corrido, de prosa, ele explica tudo lá, tal, lê o apêndice. Daí em diante, a parte 2, 3, 4, 5, você lê o início e o fim, né? Prefácios e apêndices. Só. São textos corridos. Ou lista de definições. Chegou até o final da parte 5, você já vai ter entendido bastante coisa da ética. Aí você volta para o início, e aí saiba que, primeiro, mais ou menos as 13 primeiras proposições da parte 1,
que ele falando da ontologia, né, de Deus, são proposições só argumentativas para demonstrar que não faz o menor sentido você achar que existem duas substâncias. Não, o real é único. Então, você pode também pular essa demonstração e já ir lá para 13, 14, da parte 1. A partir daí, o meu conselho é o quê? Leia escolhos e mais, escolhos longos, só os longos. O critério é tamanho. Por quê? Parece bizarro, né? Meio aleatório. Não, por quê? As proposições, elas são escritas em grupinhos de raciocínio, uma complementa a outra. E cada uma tem o seu pequeno escolho ali, ok. Quando ele completa um grupo de proposições, ele não avisa, mas o escolho daquela última proposição é grande, porque o escolho da última proposição explica todo o conjuntinho que veio antes. Então, se você passa a ler só os escolhos grandes, escolhe grande, às vezes meia página, uma página, tem alguns que são 2, 3 páginas só de escolho. Opa, aí você já vai pegando onde ele está explicando. Então você não fica quebrando a cabeça na proposição, você já lê a explicação do próprio Spinoza. Vai até o final da parte 5 só lendo escolho grande. Ok. Aí quando terminou essa segunda fase, né, igual no videogame, né, passou para a terceira fase, volta lá para o início e a partir daí você pode ler corrido, com a seguinte condição: o que você não entender, passa. Se você parar, aí ferrou, você vai ficar parado, vai ficar ali batendo cabeça ali naquele ponto. Vai lendo. Aí a sua compreensão, você já vai ter lido o prefácio e apêndice, já vai ter lido grandes escolhas. Aí você vai compreender mais ou menos, e você vai vendo que aos poucos você vai entrando, e a expressão que eu senti, que eu acho que muita gente sente, é assim, fiat lux. Porque você vai vendo que é uma filosofia que não complica, que não está propondo sistema, que está dialogando com cada um de nós. Uma filosofia para a gente ir compreendendo, e isso é transformador. Não é assim, nossa, eu tenho que entrar naquele sistema, nossa, eu tenho que aplicar o que ele está... Não, você não tem que fazer nada, você tem só que entender, você vai entendendo, e aquilo vai te transformando. E a partir daí, aí é um livro, assim, que você pode fazer aquelas brincadeiras, você abre qualquer página, aí lê você vai ver que vai falar com o seu momento presente, aí vira, assim, um livro quase esotérico, assim, que ele é fractal, cada parte tem o todo, então você pode se divertir sem ordem, tudo, e aí, se quiser também, aí vai, aprofunda, estuda. Eu, inclusive, aconselho, inclusive meus orientandos da pós de filosofia, da graduação de filosofia do FRJ, assim, não começa por comentador, e não caia na tentação de ler comentador, porque eles vão te atrapalhar, vão te confundir. Spinoza é muito melhor do que os comentadores. Depois que você fizer esse tete a tete, você e o texto de Spinoza, nessas fases que eu falei, aí ok, aí vai ler comentador, aí você mesmo vai ver assim, pô, o cara não entendeu direito esse ponto. Isso aqui é legal, como ele está explicando. Aí você já teve a tua relação direta. Aí você já pode ler os comentadores sem muito risco de intoxicação. Sim, entendo como é. Já vi, por exemplo, comentadores falarem de um livro que eu lia muito, mas eles não entenderam uma parte, um ponto no livro que tinha acontecido lá. Aí eu fiquei assim, não, mas não é bem assim que aconteceu, do que ele está falando. Eu ficava assim, mas entendi como é, tem que ler, não se apelar para os comentadores para entender Spinoza, tem que ler realmente o livro. E o livro começando, prefácio, apêndice, e depois escolhe os grandes. Ok, muito obrigado. Nada. Obrigado, depois me conta qual foi o efeito. Obrigado, Rodrigo. André, sensacional, porque realmente, né, é um caminho que é difícil de trilhar, assim. Spinoza, as pessoas normalmente têm essa percepção, falam assim, né, eu comecei, mas não deu, cara, né, não deu, porque realmente é barra pesada, vamos dizer assim. Mas essa é a tua dica, porque eu fiz de outro jeito, eu fui lendo, e de fato tinha épocas que eu ficava assim, martelando muito no mesmo ponto, e o Spinoza que você falou do hipertexto tem um outro detalhe, né? Ele te cerca. Se você quiser correr, eu fico pensando o lutador de boxe, né, tentando fugir, e o adversário é o Spinoza. Você fala assim, não, aqui não tem isso não. Aí ele fala assim, olha só, na preposição tal, eu falei isso. Aí você volta lá e ele fala assim, putz, me pegou, é isso mesmo, cara. Né? Ele te cerca de todo jeito, não tem como correr. Olha, deixa eu comentar só mais uma coisinha. Quem quiser apelar para um comentador,
eu recomendo, recomendador assim, da ética inteira, eu recomendo um só, Pierre Macheret. Só que, por enquanto, só está em francês, que eu saiba, né? Enfim, quem sabe algum dia eu participo da tradução para o português. É porque cada um traz o Spinoza aplicado, de repente, ao seu... Por exemplo, Diego Tatiana, na Argentina, tem uma visão bem voltada para questões sociais, né? Aplicação de Spinoza para o despertar da realidade do indivíduo inserido em sociedade, né? Então... Isso, a Chauí eu acho que tem esse viés que eu chamo de iluminista. O Deleuze, eu acho que ele erra em vários pontos, assim, grosseiramente, que são pontos importantes, capitais, apesar de outras partes serem muito boas e bonitas. Enfim, acho que, se for para pegar o Pierre Macheret, eu acho que ele assim, o que mais se abre para Spinoza. Bom, André, a gente está avançando muito, eu te agradeço. Eu vou pedir, se puder, passar a palavra para a professora Denise, e aí a gente encerra. Claro, isso. Enfim, vamos lá, professora Denise. Não, assim, eu fiquei muito feliz de escutar e com muitas dúvidas, que nem o Emanuel. Quer dizer, eu nunca li Spinoza, sempre ouvi pessoas falando de Spinoza, né? Mas eu estava pensando, das várias coisas que você falou, e eu pensei em muitas coisas, né? Assim, quando você fala a saúde mental adoece na medida em que a gente se dissocia do nosso corpo, né? E que aí eu fiquei pensando, mas às vezes essa escuta, né, que você fala do afeto, né? E principalmente nos dias de hoje, com toda essa coisa aturdida, já falamos de internet, já falamos de rede social, já falamos de, sei lá, de violência, de crise mundial, globalização, miséria no mundo, enfim. Às vezes essa escuta ela fica muito difícil, né? Ela fica muito colada de outras coisas, né, que você falou, né? A ideia que não é, né, que é alguma coisa que, vamos dizer, é mais a racionalidade, é uma explicação do pensar, do racional, e que você está se distanciando desse seu sentimento, né? Disso que você falou, como sentir, né? Isso me incomodou, eu não sei porquê, eu quero dar uma explicação, eu nem sei o que é e tal, né? Então, assim, é uma pergunta meio... Como é que a gente faz, né? Porque a gente tem toda... É como aquela história da meditação, né? Que as pessoas falam, é muito difícil e tal, eu não consigo me concentrar, parar, porque fica muita coisa e tal. Então, é a mesma sensação, é tudo aturdindo, tudo meio colocando uma capa, uma barreira para a gente não chegar nesse sentimento, né? E às vezes, quando a gente consegue chegar, a gente acha que vai transbordar, que não vai dar conta, ou então acha que não, como você falou, eu senti isso, mas não é não, né? Foi só dessa vez, depois eu não vou sentir de novo, aí você vai e sente de novo, aí também fica escamoteando, né? Quer dizer, eu sei que a psicanálise ela tem algumas linhagens de psicanálise, tem essa possibilidade da gente acessar isso, né? Mas eu queria escutar mais de você, assim, eu sei que a gente já está encerrando, mas escutar um pouco assim, como, né, nesse mundo que a gente está, como a gente está, a sensação que me dá, te escutando, assim, poxa, eu quero tanto, mas eu estou contra a corrente, né? A corrente está toda me falando o contrário, sabe? Me dá um pouco essa sensação quando eu escuto. Claro. Obrigado, Denise. Então, eu diria o seguinte, né? Num certo sentido, não faz a menor diferença a corrente, porque só a preocupação com a corrente, né, como fosse assim, primeiro o ambiente, ou a sociedade, ou sei lá o quê, ou o país, ou o bairro, a cidade, tem que mudar para eu poder mudar. Isso é uma ideia inadequada, isso não corresponde à realidade, porque pode estar tudo favorável, maravilhoso e tudo mais, que a pessoa pode se afetar mal. Então, o modo de se afetar não tem jeito, ele é muito singular. Aí, claro que em certos ambientes
a gente é favorecido, né? Um ambiente amistoso, amoroso, etc., né? Tolerante. Em outros ambientes, a gente tem que se defender literalmente. Então, há um desfavorecimento para se afetar bem. Dito isso, que existem ambientes que favorecem, ambientes que desfavorecem a gente se afetar bem, o fato é que o modo de se afetar tem sempre uma parcela, digamos assim, de como eu estou reagindo àquilo, muito intensa, muito forte. Então, essa observação de si, justamente, é uma simples observação que eu diria que pode ser guiada por essa diferença entre tristeza, alegria passiva e alegria ativa. Se a gente começa a perceber em nós, assim, puxa, olha só, eu estou triste, já é um grande passo, porque muitas das vezes as pessoas negam, né? Tem a negação, denegação, não suportam aceitar, porque acham justamente que vão se fragilizar demais e tal. Então, perceber isso, opa, e aí eu posso perceber, mas o que o Spinoza diz nas causas próximas? Não é assim, eu estou triste porque o país... Não, nas causas próximas. O que nas pequenas interações me entristeceu? Aí, do mesmo modo, se eu consigo, aos poucos, ir diferenciando alegria ativa e alegria passiva, não na teoria, mas no meu afeto. Alegria passiva, foi divertido, ou me senti me dando bem, tá? Mas não foi aquela coisa que eu me senti vivo, que o meu olho brilhou, não? Às vezes, meio conversando com outra pessoa, né? Outra pessoa, eu estou em dúvida entre isso e aquilo. Aí a pessoa começa a te explicar e você vê assim, peraí, olha só, quando você fala essa opção, você fala assim, quase que no enterro. Quando você fala essa outra, seus olhos brilham, né? O outro pode te ajudar a perceber isso. E a gente mesmo pode também ir percebendo, quando que uma alegria é uma alegria ativa, que ok, foi provocada pelo fora também, mas se explica pela minha potência. E quando que é uma alegria passiva, que ok, pode ser legal e tal, mas não preenche, né? Já me disse alguma coisa, já não me diz mais muita coisa. Então, essas três percepções, tristeza, alegria passiva, alegria ativa, já, digamos, é um primeiro passo, um primeiro momento. Em seguida, é isso, nas causas próximas. O que contribuiu para eu ter essa empolgação, eu me sentir, de fato, preenchido, inteiro, integrado? Alegria ativa. O que contribuiu nas causas próximas? Não é? Porque no mesmo dia a gente pode oscilar com os três, né? A alegria passiva também. Puxa, que tipo de alegria passiva já não está mais sendo tão só um divertimento, está já gerando frustração, gerando tristeza, ou que eu percebo que já é reatividade, que eu estou reativo, ninguém me fez nada e eu já estou me defendendo do quê? De questões passadas, de mágoa, ressentimento. Então, é essa observação de como que a gente está funcionando, não no geral, na teoria, mas ali, né, nas interações do dia a dia. E é isso, num certo sentido, repito, por mais que seja favorecido ou desfavorecido, mas num certo sentido, independe do macro. Porque um exemplo que eu gosto de dar é assim, quem pegou, né, a época, anos 60, 70, até anos 80, assim, das sociedades alternativas, das comunidades, todo mundo cheio de boa intenção, só que querendo guiar as boas intenções com o tal do livre-arbítrio, com o ego, assim, né? Vamos agora só nos afetar bem. Aí criava um ambiente para ser totalmente favorável. E aí começava a intriga, sei o quê, injustiça e tal, e a coisa implodia. Por quê? Porque o ser humano se afeta assim. Então não tem como. É análogo, que eu dou esse exemplo também, os Jetsons. O que é os Jetsons? É aquele sonho de que, como o sofrimento vem do corpo e vem da natureza, né, se a razão humana bolar um mundo só artificial, aí ele não vai ter tristeza, nem dor, nem finitude, nem nada, porque eu estou usando a razão para criar um mundo muito melhor. É como se fosse um mundo sem matéria, porque foi fruto só da minha suposta razão. Não acontece, porque o afeto independe disso. Uhum. Muito bom, muito legal. Obrigada.
E, né, para não dizer que eu estou indiferente ao ambiente, não é isso, ao contrário. Porque quando a gente se afeta bem, opa, a gente é um fator de transformação, primeiro sem esforço nenhum, espontaneamente. E mais, um fator de transformação do ambiente social, também porque a gente se expressando, se sentindo, se afetando bem, a gente quer compartilhar isso, a gente quer, né, tem mais energia, inclusive, mais potência para realizar coisas. Então, não precisa, isso para mim é muito claro, não precisa de ideologia. Uhum. Ideologia, por mais bem intencionada que seja, opa, já é aquele ideal metafísico. Sabe? Então, assim, o que se quer com uma ideologia, puxa, vai ser muito mais bem alcançado se eu me afeto bem, se eu percebo o que no ambiente que me favorece afetar bem e se eu contribuo para que os ambientes sejam fraternos, amorosos, colaborativos. Não? Ok. Obrigada. Nada, obrigado a você. Ok, então estamos indo agora chegando agora no encerramento do nosso encontro. Eu espero que esse encontro tenha aumentado a potência de existir de todos aqueles e aquelas que estiveram aqui com a gente hoje, né? Seja uma alegria ativa, espero, e também por outro lado, uma alegria, né? Como disse o André, passiva, mas transitiva, né? Isso, exato. Legal. André, olha, mais uma vez eu só tenho a agradecer a tua disponibilidade, a tua generosidade de estar aqui com a gente. Realmente facilita, principalmente para aqueles que ainda não tinham ouvido falar de Spinoza. Acho que, muito embora gere dúvidas, acho que gerar dúvidas é bom, né? Porque faz com que a gente tenha essa necessidade e a vontade de procurar esse conhecimento, né? Mas facilita bastante assim ter os conhecimentos, porque você, para quem não leu ainda a obra, você passou por muitos conceitos da ética, do Tratado da Reforma do Intelecto, enfim, ou da Emenda do Intelecto, e de uma forma assim, em pouco tempo consegue assim fazer um extrato, mas um extrato de qualidade, assim. O extrato já supõe-se que seja de qualidade, porque é aquilo que a gente tira de melhor daquilo, né? Enfim, eu te agradeço, André. Eu passo, então, a palavra para você, para suas considerações finais, e a gente, em seguida, encerra o nosso encontro de hoje. Obrigado mais uma vez, André. Obrigado, Júlio César. Eu queria só agradecer a você pelo convite, a você, a Denise, a Emanuel, a todos que estão aqui, aos que vão, né, ouvir depois a gravação. É realmente um enorme prazer poder compartilhar isso, poder trocar. Eu fico realmente muito feliz e grato. E, enfim, quem tiver interesse, curiosidade, né, dá uma olhada lá no canal do YouTube, André Martins Filosofia, façam comentários, eu quase todo dia estou entrando lá para responder os comentários. Isso tudo para mim é muito gostoso, enfim, é muito prazeroso. Então, queria agradecer a vocês, enfim, deixar aí um abraço. Já me inscrevi lá, hein, André? Já entrei lá e já me... Bacana. É rápido. Legal. Bacana. Obrigado, André. Valeu muito. Ok. Vou, então, encerrar a gravação. André, a gente se fala um pouco mais à frente. Um abraço. Tchau, André. Muito obrigada. Obrigado a vocês.